O risco de opções é o risco de conhecimento e o risco da ganância. A pessoa quer se expor demais ou então a pessoa não entende o que ela está fazendo. O maior perigo no mercado de opções, eu acredito que seja o meio termo. A pessoa que aprender um pouco acha que sabe e ainda não sabe. E aí ela acaba se expondo a um risco que ela não previu porque ela não entende ainda de maneira não completa, né? Mas ela não entende o suficiente ainda de opções. Aí a pessoa acaba se expondo, ela faz uma simulação, por exemplo, lá no, sei lá, no Pelab e acha que a operação é sem risco. Ela entende, já faz uma outra operação, ela quer se sofisticar, simula uma operação, chega na conclusão que ela não tem risco, só que ela está vendo uma simulação errada, porque ou o preço do último negócio está errado, ou está puxando o preço teórico na simulação. Aí a pessoa vai lá e tenta montar essa operação com capital muito alto, porque ela não tem risco. Na verdade, a leitura da pessoa foi errada. Aí na verdade, ela está montando uma operação com risco razoável, com capital alto, aí quando dá prejuízo, a pessoa se ferra. Por que que eu estou dando esse exemplo que é bastante específico? Porque aconteceu isso, me pediram ajuda esses dias, um pouco antes do exercício da opção, me perguntando o que a pessoa devia fazer. Ela fez exatamente isso, fez uma simulação, achou que não tinha risco a operação e colocou lá, tipo, o que ela tinha. Ela tinha de investimento lá 100, 200 mil, colocou isso. Aí no exercício, ela ia ser exercida em milhões, sabe? Só a corretagem que ele Que ia isso, pagar ia ser cara? uma fortuna. Aí eu falei para ela, no dia que fala com a corretora, no dia que você for exercido, você já encerra essa posição, o que você tiver de comprar, você vende. Mas aí isso aí foi feio. Mas acho que é isso, a pessoa tem que ir com calma, operar sempre pequeno, se ela não tem certeza, ela tem que operar com lote mínimo, só para ela entender a dinâmica da operação. Depois disso, simulação. Se tá bom demais para ser verdade, é mentira. Então vai com calma. Nada é bom demais para ser verdade, Não então existe almoço grátis, né? não existe almoço grátis, exatamente. Existem operações de renda fixa com opções? Existe, mas provavelmente você não. Falando para o nosso espectador, provavelmente você não vai conseguir fazer por enquanto. Deixe isso para daqui uns anos, aprende a operar opções do básico mesmo. E, pô, se você for querer fazer renda fixa, vai lá e compra um tesouro direto. De início é isso, porque o iniciante faz muita confusão quando envolve muitas pernas, quando envolve uma complexidade maior. Então, vamos do básico, começa a fazer as operações que envolvem uma perna só, depois vai para as travas, depois, se quiser, faz um aerocondor, alguma coisa assim. Deixa essas operações mais complicadinhas mais para frente. Domina primeiro os conteúdos, por exemplo, domina a simulação primeiro, né? Igual, se a pessoa errou na simulação, ela não entendia o que pode acontecer de errado numa simulação. E isso é básico, ela tem que dominar. Então, acho que é isso. A pessoa precisa. O risco de opções é o risco de conhecimento e o risco da ganância. A pessoa quer se expor demais, ou então a pessoa não entende o que ela está fazendo. E achar que sabe e fazer errado. Porque quem não sabe, não faz, eu acho assim. Eu acho que também subestimar o risco do mercado, né? Por exemplo, tinha um colega que ele fazia o que? Ele fazia há um bom tempo atrás, ele fazia lançamento de call, né, de opção de compra descoberto, de 1 centavo. Só que o que, que ele fazia? Nossa, Ele enchia o carrinho, ele alavancava até o talo ali, que ele falava, a probabilidade disso daqui dar errado é quase é zero. pequeno. E aí foi quando a Petrobras descobriu o pré-sal. E aí o Não. cara quebrou a conta e ainda ficou devendo. Caraca. Então, assim, você tem É o que. pozinho ao contrário. É o pozinho ao contrário. Você tem que entender quais são os riscos daquilo que você está fazendo e nunca subestimar que aquela condição ela possa acontecer. Você sempre tem em mente. E Exatamente. se acontecer, como é que eu vou ficar? Então você tem que, Uhum. tem que sempre ter o se acontecer, né? Que as pessoas acabam falando, Sempre, não vai acontecer, mas pode acontecer. sempre esteja preparado para o pior cenário. Eu acho que Exato. essa é uma lógica interessante. Se acontecer a pior coisa, eu ainda vou estar bem. Sempre opere pensando nisso. Eu acho que é uma dica que eu daria. Por exemplo, como eu disse, as operações mais especulativas que eu faço
são todas ou é travado, né, a trava, ou essas compras a seco, que aí a gente tem o limite que é o hard stop, né, que é o limite, é o prejuízo máximo da operação, já é previsto, então a gente acaba não tendo muito problema no pior cenário. Mas venda descoberta eu não recomendo para ninguém. E até fala que quando a pessoa vai vender a put sem ter a grana para comprar ação, eu sempre dou um alerta, ó, você tem certeza que você quer fazer isso e tal? Porque realmente você pode se exercer, ter que arcar com isso, às vezes a opção fica sem liquidez, aí você acaba indo para o exercício de todo jeito. Então tem que tomar bastante cuidado com essas operações, principalmente venda descoberta. Acho que é um dos piores cenários nas opções. Acho que o Você pior cenário nas ficar opções é isso. descoberto eu acho que mais em call, né? Porque assim, Mas put, em a gente conta. fala, pelo menos tem que ter o dinheiro Tem um ali limite ainda. e entender que você tem o seu risco é ter que comprar o ativo. E o mercado Exatamente. cair, você tem que comprar o ativo. Agora, para alta, que você tem que vender o Aí, ativo, aí você não tem limite. E aí fala, mas é quase impossível acontecer. Só que a vez que acontecer, ela vai te quebrar. exatamente. Como pré-sal ali da Petri e como a própria Suzano, que teve recentemente a fusão com a Fibria, né? Uhum. Que o mercado, recentemente, assim, eu nem sei quando foi que aconteceu. Deve ter alguns anozinhos aí que aconteceu, mas eu acho que foi 2018 ali, talvez. Acho que sim. Mas enfim, o mercado disparou, né? E quem estava com esse pensamento acabou se complicando. Então, eu acho que o grande É cuidado é quase esse. impossível, assim. Só que é muito mais provável do que quase impossível, né? É improvável, mas acontece, né? É Existe improvável, uma mas frase daquele acontece. filme The Big Short, lá, a grande aposta da crise de 2008, que eles falam mais ou menos isso. As pessoas não gostam de pensar em coisas ruins, então eles erram na probabilidade. É mais ou menos isso. Como as pessoas não gostam de pensar em coisas ruins, eles erram na probabilidade dos piores cenários. É uma coisa assim, é claro que é escrito de um jeito mais legal, mais bacana de falar. Mas a ideia é essa, as pessoas não gostam de pensar no pior cenário, e com isso eles subestimam a probabilidade daquilo acontecer. E isso é foda, cara, porque acontece. Eu sempre falo, né, que eventos improváveis no mercado não são tão improváveis assim. Eles acontecem com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Exatamente. Então entra muito no que você falou ali. A gente sempre espera o melhor, mas sempre preparado para o pior. Que se acontecer, é Exatamente. importante ter alguma exposição, alguma coisa que vai te fazer ganhar dinheiro também. Perfeito. É esse o raciocínio.